Calma que o próximo gol inesquecível é uma doce memória para o rubro-negro. Um drible sensacional do Berrio no Vitor Luiz em 2017. Tem até pessoa que hoje me fala, nossa, aquele gol que o Berrio fez contra o Botafogo. E eu falo a real, eu não fiz o gol. Oi pessoal do Globo Esporte, aqui é Orlando Berrio falando e quero mostrar para você meu lance inesquecível contra o Botafogo. Você que se liga na Globo, vamos conhecer os finalistas da Copa do Brasil 2017. Na verdade que foi uma jogada que nos treinos já fazia muito, então não foi uma jogada que saiu da nada. Outra vez na direita para Orlando Berrio. Foi uma bola longa de Rodinei, né? Quando eu vi o jogador, eu fiz a jogada que eu fazia, né? Fazer aí de letra aí para eu tirar o jogador e a volta nele. Um drible desconcertante do Vitor Luiz. Uma bola açucarada. Olha o drible do Orlando Berrio. E aí eu tive a felicidade que o Diego me ajudou, né? Finalizando e fazendo aquele gol. O Paolo também pulando para ele não entrar na jogada. Com o gol de Diego, o Flamengo é finalista da Copa do Brasil 2017. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho e o amor que eu tenho pro Flamengo, cara. A verdade é que fico contente com esse tipo de lembranças. Será que o flamenguista também vai sair feliz do Nilton Santos amanhã? O que a gente sabe hoje é que pro torcedor do Flamengo tem notícia boa e notícia ruim também. E quem conta pra gente é o Fábio Jupa. Olá pessoal, tudo bem? O Flamengo se representa daqui a pouco aqui no Ninho do Urubu para o último treino antes da partida de amanhã contra o Botafogo no Nilton Santos. E o técnico Felipe Luiz tem reforços e possíveis desfalques para esse jogo. Entre os reforços, o zagueiro Léo Pereira e o lateral Alexandro, que cumpriram suspensão contra o Bahia e estão de volta. Outro provável reforço é o volante Pulgar, que está recuperado de uma fratura no pé direito e deve ser relacionado. Entre os possíveis desfalques, 3 jogadores de meio campo. O Saul, que é titular, o De La Cruz e o Alan. Esses jogadores estão com problemas físicos e devem ser preservados para o clássico de domingo contra o Palmeiras no Maracanã. E uma dúvida, o aproveitamento do Pedro, que nos últimos 3 jogos começou 2 no banco e contra o Bahia foi substituído aos 15 minutos do primeiro tempo, depois da expulsão do Danilo. Daqui a pouquinho o Felipe Luiz começa a resolver todos esses problemas. Um grande abraço. Abraço pra você. Eles é o mais importante. Sim. O segundo seria o Palmeiras. Por quê? Porque é a final. É a final do campeonato. É isso. É isso. Só que, se você perde pro Botafogo, só mirando a final, já não é nem mais uma final. Porque continua sendo porque o Brasileirão, eu falo assim, até o final vai. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, vai continuar, independentemente tem um confronto do resultado. Direto, o Palmeiras já tem 3 pontos à frente do Flamengo. Sabe o que vai mudar? Sabe o que vai mudar se o Flamengo perde pro Botafogo? Sabe o que vai mudar? Vai mudar o seguinte, o clima no Maracanã. Porque a gente sabe que o perfil da torcida mudou. Isso aí não é nenhuma crítica ao novo perfil da torcida. Eu acho que foi algo traçado pela diretoria, eles estão tendo sucesso nisso. Só sócio torcedor compra, enfim, a gente vê muita gente off-rio comparecendo, mas o perfil mudou. E se o Flamengo perde o Botafogo e o Palmeiras ganha do Red Bull Bragantino, o clima no Maracanã, desde o primeiro segundo nesse jogo contra o Palmeiras, será totalmente diferente. E quando eu falo diferente, vai ser ruim pro Flamengo. Se um jogador errar um passe, já vai começar aquele estiatório. Se o Flamengo sai atrás no placar, vai começar aquele estiatório. Então, acho que o jogo do Botafogo interfere demais no jogo contra o Palmeiras. Mas eu entendo... Mas, ô Venê, não é só na arquibancada, é na matemática. Em tudo, em tudo. Mas aí depende também do resultado do jogo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. Mas eu entendo, por exemplo, ele não priorizar o time titular contra o Botafogo pensando na sequência de jogos. Entende o que eu estou falando? Gente, porque assim, não é só um jogo contra o Botafogo, mas é arriscar. E acabou. Não é questão de arriscar. O elenco do Flamengo, ele permite isso ao técnico Felipe Luiz. Tudo bem, eu também acho que permite. O elenco é absurdo, gente. Independentemente de quem ele começar,
Eu acho que o elenco é absurdo, ele tem condição. É isso. Não dá pra você botar o mesmo time nesses 3 jogos. Se você botar o Arrascaeta nesses 3 jogos seguidos, o Arrascaeta vai sentir. Certo. Se você botar o Saúl nesses 3 jogos seguidos, ele vai sentir. Não, tem que rodar. O Flamengo foi montado pra rodar elenco. É isso, gente. O Flamengo foi montado, o Flamengo fez investimento, né? Principalmente na gelada do meio do ano, pra poder competir dentro do Campeonato Brasileiro, buscar esse título que já faz um tempo que não consegue, dado a circunstância do Flamengo, e buscar a Libertadores. Então, assim, se não puder revezar, a gente tem algum problema no planejamento. Se não pode revezar, se não pode colocar os jogadores que foram contratados no início, foram poucos, mas principalmente nesse meio do ano, acabou, cara. Se o Flamengo não pode revezar, ninguém pode revezar. É mais ou menos isso. E olha só... Vou te dar... desculpa, você não, fala. Vou te dar um exemplo de um erro do Felipe Luiz que ele não revezou no setor defensivo. Quando ele precisou colocar o Cleiton, o que aconteceu? Falhou. O Cleiton falhou por quê? Porque ele é ruim de bola? Não, porque ele estava totalmente sem ritmo de jogo. Ele não jogava uma partida desde fevereiro, gente. Desde fevereiro. Ou seja, foi um erro do Felipe Luiz não ter girado no setor defensivo. E o Danilo falhou também, né? Exatamente. Então... Tudo bem que o Danilo se machucou bastante. Acho que foi mais até por conta da questão física do Danilo do que o Felipe Luiz querer usar ou não. Mas tiveram jogos, Vene, e aí é uma percepção minha, que o Léo Pereira e o Léo Ortiz estavam apresentando desgaste. A gente falou isso aqui. Desgaste de fato. E até por isso, às vezes, o Léo Ortiz deu uma queda de rendimento ali nos últimos jogos, porque estavam jogando todas. E ele tinha a opção de colocar o Cleiton para justamente quando tivesse essa necessidade, o Cleiton entrar e dar conta do recado. E o que aconteceu? Quando o Cleiton foi usado, ele acabou falhando. E a novela da renovação de... Já é uma novela? O contrato do Felipe Luiz continua? Já é uma novela, Vene? O técnico e o empresário dele informaram ao Flamengo os valores e os termos desejados para essa renovação acontecer. O Flamengo considerou as cifras altas e estuda, obviamente, uma contraproposta, tudo natural numa negociação, gente. Tem mais informações sobre a renovação do Felipe? Não é a novela tipo Quem Matou a Odete. Se fizer o catálogo, o Flamengo tem mais novela do que o mais SBT. É porque essa novela... E olha que é difícil, hein? É muito. Difícil. É porque essa novela aí não pegou, sabe? Sabe aquela novela que você já sabe o final? Tipo, não dá muita audiência. Não é aquela novela. Entendi. Por exemplo, a gente teve uma novela muito boa do Carrascal. Essa daí foi uma novela, rendeu. Aquela de parar o final de semana pra você assistir. Agora, do O Alan também foi uma novelona, né? Foi a novelona. Foram quantas temporadas? 2 ou uma? Mas eu acho que a do Carrascal rendeu mais, muito. cara. Tem mais, tem muito. Do Carrascal tipo Lost, sabe? Gerson foi novela. Gerson, novela. Mas enfim, do Felipe Luiz não é uma novela assim, embora a negociação tenha começado em abril, mas é uma negociação que não está se arrastando, não é algo que está assim, criando um certo conflito, muito pelo contrário. Eu acho que o papo está fluindo muito bem. Eles vão renovar, resta saber qual é o novo tempo de contrato. E só para trazer os fatos, durante a data FIFA teve novidade, o representante Felipe Luiz, que é o Jorge Mendes, enviou uma contraproposta ao Flamengo, o José Boto vai analisar junto com o presidente BAP para dar uma resposta. Que contraproposta é essa? Envolve tempo de contrato, cláusulas e, obviamente, o salário. E aí o Flamengo vai avaliar e vai dar uma resposta. É o mesmo cenário do Arrascaeta. O empresário do Arrascaeta, Daniel Fonseca, mandou a proposta para o Flamengo e agora o Flamengo vai avaliar e vai dar uma resposta ao Arrascaeta. Embora o Arrascaeta tenha dado uma entrevista à ESPN e tenha dito que estava quase tudo certo. Mas a gente sabe que no futebol só vale depois que assina. Muito bem, já vamos falar. O que vocês querem? O que você quer que eu fale? Já falou aí do Arrascaeta, já vamos falar do Vasco da Gama. O gigante? Muito bem. E o Vasco informou que o lateral direito Paulo Ricardo Paulinho não vai mais jogar nessa temporada. Ele tem 20 anos, sofreu uma lesão ligamentar no pé direito e vai passar por cirurgia. Ele era o único jogador disponível, né, nessa data FIFA, já que o Paulo Henrique e o Puma estão com as suas seleções. E aí, Pedrosa? Uma pena, cara. Primeiro mandar todo o carinho e toda a força aí pro Paulinho. Imagina a cabeça do menino, né? Porque chance dele. Já teve algumas negociações onde ele quase saiu do Vasco, já teve outras propostas, e aí o Fernando Diniz falou que queria ficar com ele. O Paulinho provavelmente ia receber essa oportunidade de jogar essa partida. Bom garoto? Bom garoto, é muito bom. Ele fez um campeonato carioca muito positivo com a camisa do Vasco. Tenho certeza que ele ia crescer bastante, já era destaque na base, mas infelizmente ele teve essa lesão, muita força para ele. A boa notícia pro Vasco é que o Puma Rodrigues deve voltar e o Paulo Henrique também. Mesmo ele... Fala nação rubro-negra, somos do canal Fla do Povo e hoje trago notícias quentíssimas sobre o Mengão. O Flamengo está de olho em um nome de peso no futebol europeu.
e tratasse de Gabriel Jesus, atacante do Arsenal e da seleção brasileira, que pode desembarcar no Rio de Janeiro na janela de transferências de janeiro de 2026. O jogador de 28 anos vê com bons olhos a chance de retornar ao futebol brasileiro justamente em um ano de Copa do Mundo, acreditando que atuar em solo nacional pode recolocá-lo no radar de Carlo Ancelotti para disputar o Mundial. De acordo com o jornalista Ekren Conor, o Arsenal não deve dificultar uma possível negociação, já que o clube inglês está aberto a ouvir propostas pelo atacante, contratado em 2022 junto ao Manchester City. Apesar de ter bons números com 96 partidas, 26 gols e 20 assistências, Gabriel vem enfrentando problemas com lesões e perdeu espaço no elenco nos últimos meses. O Flamengo, por sua vez, vem mostrando cada vez mais força no mercado, com contratações de peso que chamaram atenção nesta temporada, como Saúl Ñíguez, Jorginho e Samuel Lino, todos já sob o comando do técnico Filipe Luís, que tem feito um excelente trabalho. Caso a chegada de Gabriel Jesus se concretize, o elenco rubro-negro ficaria ainda mais poderoso, e com um setor ofensivo de respeito, digno de qualquer time europeu. Pela seleção brasileira, Gabriel soma 64 jogos e 19 gols, mas está fora das convocações desde novembro de 2023. A ideia de retornar ao Brasil é vista por ele como uma forma de recuperar o protagonismo, jogar com frequência e se destacar novamente aos olhos da comissão técnica da seleção. A diretoria do Flamengo segue atenta e a torcida já começa a sonhar com mais uma contratação bombástica. Será que em 2026 o Ninho do Urubu vai receber mais um craque de renome internacional? A nação está em contagem regressiva e a expectativa é enorme para saber se Gabriel Jesus vai vestir o manto sagrado e se juntar ao elenco estrelado do maior do Brasil. A diretoria do Flamengo segue atenta e a torcida já começa a sonhar com mais uma contratação bombástica. Será que em 2026 o Ninho do Urubu vai receber mais um craque de renome internacional? A nação está em contagem regressiva e a expectativa é enorme para saber se Gabriel Jesus vai vestir o manto sagrado e se juntar ao elenco estrelado do maior do Brasil.